sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, dando ainda continuidade à nossa série ou à nossa playlist Avaliação de Empresas, vamos verificar a utilização e estimação do índice preço e vendas a partir de empresas comparáveis. Da mesma forma que no índice PIL, no índice preço e valor contábil, o índice preço e vendas pode ser calculado a partir de empresas comparáveis. Nesse sentido, as principais comparações, da mesma forma que nos índices anteriores, se dá entre empresas ou entre períodos diferentes. No entanto, a comparação de índices preço e vendas entre empresas ou períodos diferentes provavelmente será falha se não considerarem as diferentes expectativas de taxa de crescimento, de índices payouts, de níveis de risco, de margens de lucro, da mesma forma que os modelos anteriores. Nesse sentido, então, a abordagem mais comum para se estimar índices PIS a partir de empresas comparáveis é a de se selecionar um grupo de empresas similares e calcular o índice preço e vendas médio desse grupo e utilizar então essa média para estimar o índice PIL, o índice preço e vendas da nossa empresa em específico. Os principais problemas dessa avaliação, dessa abordagem, são que os ajustes realizados para refletir a diferença nos fundamentos, eles são subjetivos, e também a definição de empresas comparáveis, como a gente já viu anteriormente, ela é extremamente subjetiva. Muito bem, podemos ainda estimar o índice preço e vendas utilizando-se de uma regressão. Nessa abordagem, os dados de todas as empresas disponíveis são utilizados então para se estimar o nosso índice preço e vendas. A forma mais usual é por meio da utilização de uma regressão múltipla, na qual o índice preço e vendas é a variável dependente e a margem líquida, o risco, a taxa de crescimento e o índice payout são as variáveis independentes. A regressão de 1995, de acordo com Damodaran, utilizando-se índice PIS, margem líquida, índice payout, beta e taxa de crescimento dos últimos 5 anos anteriores para todas as empresas que estavam sendo cotadas nas bolsas norte-americanas, com dados disponíveis em cada ano, obteve a seguinte regressão. O índice preço e vendas vai ser obtido por uma constante menos 0,1967 mais 0,4503 multiplicados pelo payout menos 0,1769 multiplicado pelo beta de empresas do mesmo setor nos últimos 5 anos, mais 0,0820 multiplicado pela taxa de crescimento esperada para os próximos 5 anos, mais 13,02 multiplicados pela nossa margem líquida. Com essa regressão, então, nós encontramos o índice PIS da empresa. Vamos exemplificar para absorver melhor o conteúdo. Vamos imaginar que a empresa Ômega, que é uma indústria farmacêutica, deseja estimar então seu índice PIS, sendo as premissas e dados os seguintes. Vamos iniciar então com os dados atuais. O valor das vendas da empresa é de 4,820 milhões. Já a receita líquida de 905 milhões. O beta é de 0,75. A taxa de crescimento estimada para os próximos 5 anos é de 12%. O índice payout, então o índice de pagamento de dividendos, é da ordem de 45%. Podemos então calcular a nossa margem líquida. A margem líquida vai ser os 905 da receita líquida
dividido pelo valor das vendas, 4.820, e dá uma margem líquida de 18,78%. Muito bem, com base então nesses dados que foram apresentados anteriormente, a REI também com base na regressão expressa anteriormente, ali aquela do Damodaran, que a gente pegou, obtém-se o valor do índice PIS da empresa Ômega, e bem como o valor de mercado do seu patrimônio líquido. Então vamos ver aqui. Primeiro nós vamos calcular o índice PIS. Vou pegar o valor da constante, menos 19,67, mais 0,4503 e multiplicar por 0,45, que é o nosso índice payout. Depois, menos 0,1769 multiplicados por 0,75, que nós temos ali, ó, é o nosso 0,75 do beta da nossa empresa. Mais 0,0820, que nós vamos multiplicar por 0,12, que é justamente a nossa taxa de crescimento estimada para os próximos 5 anos, 12%. Mais 13,02 multiplicados por 18,78, que é a nossa margem de lucro. Dessa forma, então, somando tudo, eu vou encontrar o índice PIS de 2,3282. Já o valor do patrimônio líquido da nossa empresa, nós vamos obter multiplicando as vendas pelo nosso índice PIS. Então, nós vamos pegar as vendas, que foram informadas de serem de 4,820 milhões, e multiplicar pelo índice PIS que acabamos de calcular, 2,3282, encontrando dessa forma o valor do patrimônio líquido da empresa de 11,222 milhões. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.